Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 5. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre identificação e substituição. Meu Deus, pastor, que palavra é essa? Que negócio é esse? Fique tranquilo, vai dar tudo certo, você vai ser abençoado nessa noite, amém? Identificação e substituição são dois princípios fundamentais para a nossa justificação diante de Deus. Amém? Sem a identificação e sem a substituição, não haveria justificação diante de Deus. Amém, queridos? Mas fique tranquilo que essas palavras aí vão ficar cada vez mais fáceis aí em nome de Jesus. Mas eu vou, nesse primeiro momento, falar bastante sobre identificação, quando Jesus Cristo, Ele resolve se identificar comigo e com você. Amém? Jesus, queridos, Ele resolveu se despir de toda a sua glória e se identificar comigo e com você na nossa humanidade. Aleluia, você abriu lá? Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante, do verso 5 ao verso 11, nós vamos ler. Glória a Deus, você está animado aí? Eita, glória, aleluia. Então nós vamos manter aquele combinado, eu prego aqui, você dá glória a Deus aí, nós se encontramos no caminho e saímos, né? Aleluia, no movimento aí do Senhor, aleluia. Diz assim, queridos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou-se, na minha versão diz aniquilou-se a si mesmo, mas em uma outra versão pode dizer, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, em outra versão diz, negou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Aleluia. Se acabasse o culto aqui, estaria bênção, né? Só com essa leitura, irmãos, dessa palavra aqui, eu já estaria alimentado aqui. Amém? Então, queridos, de primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre como Jesus, Ele resolveu se identificar conosco na nossa humanidade. Sabe, queridos, nós sabemos que Jesus estava lá com Deus na criação, quando Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Amém? Quando Deus resolveu criar todas as coisas, Jesus estava lá arquitetando tudo, projetando tudo juntamente com Deus. Amém? Aleluia, Jesus estava lá, e sabe, queridos, Ele resolveu se identificar, Ele tinha tudo, aleluia, Deus é o Criador do céu, da terra e de tudo que existe, Ele é dono do ouro e da prata, Ele tem todas as coisas estão nas mãos dEle, Ele tem todo o poder. Amém? Mas Ele resolveu, para pagar o preço, para nos dar o privilégio, para nos dar a oportunidade, Ele resolveu, aleluia, se identificar conosco em nossa humanidade. Jesus, queridos, sendo Deus, Ele resolveu se identificar comigo e com você na nossa humanidade. Às vezes algumas pessoas pensam que Jesus veio à terra e Ele ficou aqui na terra como Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, essa referência, se eu não fosse atrás de mais nenhuma outra, esta referência que eu li agora, já seria suficiente para provar para você que Jesus, Ele viveu nessa terra como homem. Amém? Como homem. A Bíblia diz aqui, Ele resolveu, queridos, aleluia, Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se despiu de toda a sua glória para se identificar comigo e com você em nossa humanidade. Amém?
Glória a Deus. Então nós vimos alguns fatos, né, algumas coisas que aconteceu. O que Jesus fez para poder se identificar comigo e com você. Aleluia, amém? Você quer saber? Aleluia, vamos lá então. Nós sabemos, queridos, que quando Jesus ele resolve se despir de toda a sua glória e se identificar conosco, ele teria que ter algumas atitudes para que ele pudesse então nos substituir. Amém? Que é algo que eu vou falar depois. Primeiro ele se identifica. Porque quando o homem peca, era necessário que um homem morresse. Amém? Por isso ele precisava se identificar comigo e com você. Por isso ele precisava se tornar homem, porque era necessário que um homem morresse, porque o homem pecou e se afastou de Deus. Então agora o homem precisava morrer e retornar a Deus. Então quando Deus percebeu, né? Deus já tinha o plano já perfeito desde o início, né? Mas ele deu ainda um tempo para a humanidade entender e perceber que ela por si só não iria conseguir se reconectar a Deus novamente. Então Jesus resolve se identificar conosco em nossa humanidade para que então ele pagasse o preço e nos substituísse para que nós pudéssemos retornar a nos conectar a Deus. Amém? Glória a Deus. Olha só que interessante, queridos, no versículo 7, diz assim: mas aniquilou-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Jesus, sendo Deus, ele resolveu se identificar conosco no serviço, servindo, amém? Primeiro passo, ele resolveu se tornar servo, ou seja, como assim? Ele serviu a nós. Ele entregou a sua própria vida para que nós, aleluia, se identificou na nossa humanidade, para que nós pudéssemos, através dele, se identificar com a sua divindade. Amém? Glória a Deus, você está comigo? Jesus se identifica conosco na nossa humanidade, e agora, através de Jesus, através do novo nascimento, nós se identificamos com Jesus na divindade dele. Amém? Então, ele se tornou servo, ele nos serviu quando ele entregou a sua própria vida para morrer por mim e por você. Hoje nós estamos em um culto de Santa Ceia, um culto de celebração. Diga assim, culto de Santa Ceia é culto de festa. Aleluia. Oh, mas olha só, né, nós estamos aqui trazendo à memória a morte de Jesus, mas quantos sabem que Jesus não ficou na morte? Jesus ressuscitou. Por isso esse culto é um culto de festa, não é um culto fúnebre, porque Jesus não ficou na morte, ele passou pela cruz, mas hoje ele está assentado à destra de Deus, num trono. E a nossa trajetória é a mesma coisa. Nós estávamos no império de trevas, passamos pela cruz, nascemos de novo. Nascemos de novo, fomos transportados para o reino de Deus, do Filho do seu amor. A Bíblia diz que agora, espiritualmente, através do novo nascimento, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, veja bem, existem dois aspectos sobre a questão da justificação. O aspecto legal, né, quem faz direito, né, conhece, né, aspecto legal, de lei, de legal. Amém, queridos? O aspecto legal, ou seja, de direito, né, o aspecto de direito da justificação e o aspecto vital, o aspecto prático daquilo que eu tenho por direito, ok? Então, o que acontece, queridos? Olha só que interessante. A justificação acontece quando? Quando nós nascemos de novo, amém? Nós legalmente, por direito, já temos uma nova vida extraordinária. Através da identificação de Jesus. Nós agora, no novo nascimento, somos justificados. E naquele momento ali, queridos, por direito você já tem uma nova natureza, uma nova vida. Esse é o aspecto legal, o aspecto de direito. Você tem isso por direito, é seu agora. Não vai ser amanhã, é hoje. O que Deus tem para você é para hoje.
Não espere amanhã, diga assim, é hoje. Eu tomo posse hoje. Tem muita gente deixando para amanhã, para o futuro. Não, mas é hoje. Quantos sabem que o amanhã também vai ter o amanhã? O amanhã nunca vai acabar, queridos. Amém? Vai acontecer amanhã. Ok, quando você chegar amanhã, vai ter um amanhã também. Não é verdade? Agora, se eu digo assim, vai acontecer hoje. Hoje é hoje. Amanhã não vai ser hoje. Se eu chegar amanhã, o hoje é ontem. É para você viver hoje. O que Deus tem para você, queridos, é para você viver hoje. Então, tudo aquilo que for levado para o futuro, faltará, eu receberei, né? Vai receber, receberá. Queridos, fala assim, eu vivo, recebo hoje. Eu vivo hoje. O aspecto legal é esse, de direito. E o aspecto vital é aquilo que é prático. Ou seja, tudo aquilo que eu recebi, eu estou vivendo? Eu já recebi. Agora, eu preciso viver aquilo. Jesus resolveu se identificar comigo e com você na nossa humanidade. Amém? Ele, através da identificação dele, queridos, ele também nos substitui. Era para mim morrer, mas ele morreu no meu lugar. Amém? Substituição, ou seja, eu estava condenado à morte, no corredor da morte. Jesus chegou lá, no escrivão, lá no superintendente lá da penitenciária, sei lá, né? O poderoso chefão lá da penitenciária. Jesus chegou lá e falou assim, ó, aqui, ó, tá pago. Eu vou pagar o preço aqui. Eu vou morrer no lugar dele. Aí o que acontece, queridos? A Bíblia diz, através do novo nascimento, que os nossos pecados são apagados. E Deus não se lembra mais dos nossos pecados. O passado passou. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, eis que tudo se fez novo. Então acabou. Agora apagou o passado, agora com uma folha em branco limpinha. A Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Olha só. E agora você não está mais no corredor da morte. Agora foi Jesus que tomou o meu e o seu lugar no corredor da morte. E quem sabe que ele deveria morrer. Ele precisava morrer para que nós pudéssemos viver. Então o que acontece, queridos? Ele morreu, de fato, ele foi à cruz, ele morreu. Mas ele desceu ao inferno, queridos, tomou as chaves do inferno da morte e trouxe com ele cativo o cativeiro e deu vida, deu dons, vida abundante aos homens. Amém? Aleluia, não sei você, mas eu estou muito animado com essa palavra. Amém? Então Jesus não veio como Deus, ele se despiu da sua glória e se identificou conosco como o homem, e tudo que ele passou nessa terra, ele passou como um homem. Tem gente que pensa assim, porque, queridos, se Jesus ele viesse como Deus e andasse como Deus na terra, ele não poderia ser um modelo a ser seguido. É verdade ou não é? Porque quem pode seguir, quem pode ser, chegar aos padrões de Deus, literalmente? Não é verdade? Mas ele veio, se identificou conosco na nossa humanidade, para nos dar o exemplo e nos tornar acessível essa nova vida. Agora, como modelo de Jesus como modelo eu posso. Mas ele fez como homem, para quê? Para poder falar para mim assim, para mim e para você assim, ó, você pode também. É possível. Amém? Se Jesus fosse Deus, então peraí, não, ele fez porque era Deus. Ele fez porque ele era Deus. Agora, como é que eu vou fazer? Eu sou um homem. Né? Você aí, mulher, né? Eu sou uma mulher apenas. Quem dirá como que eu vou conseguir fazer? Não, você pode. Se Jesus fez, você pode. Aleluia. Quer ver, queridos? Abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas 2:52. O Evangelho de Lucas. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 52. Depois nós vamos voltar para cá, para esse texto aqui. Lucas 2:52. É importante você acompanhar, amém?
A palavra de Deus que liberta, que transforma. Lucas, Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 52. Você achou? Glória a Deus. Diz assim, queridos: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então quer dizer então que Jesus cresceu. Amém? Igualmente. Jesus ele não começou o seu ministério, não começou a sua vida lá já, né, em Caná na Galileia, no casamento, né, transformando a água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus, né? Não, queridos, a Bíblia diz que ele ia crescendo em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ia crescendo Jesus em sabedoria. Então, queridos, Jesus foi crescendo espiritualmente. Queridos, para nos dar o exemplo, nós podemos crescer sim espiritualmente também. Amém? Ele cresceu espiritualmente, ele se desenvolveu espiritualmente, ele foi buscar. Quantos lembram quando Jesus tinha 12 anos, ele foi por conta própria ao templo, e lá ele estava dissertando com os principais sacerdotes lá da época. Até, no entanto, que ele deu um perdido lá em Maria e José, né? Ele deu um perdido, ou seja, na hora que eles estavam lá na frente, sem menos perceber. Sabe como é que é criança, né? Às vezes criança, ela fica ali intertida com os amigos, e aí os pais já estão tão acostumados, está ali conversando, está caminhando. Aí imagina, José e Maria segue viagem pensando, deve estar ali conversando com seus primos ali e tal, né? Com as outras crianças, né? E aí chega lá na frente, mas cadê Jesus? Não está aqui. E agora começa o desespero, começa a procurar. E aí eles encontram Jesus com 12 anos no templo, dissertando e ensinando os principais da... Aí talvez você fale assim, eu não sei se eu consigo. Jesus tinha 12 anos quando ele estava lá falando acerca das coisas de Deus, o reino de Deus, diante de principais sacerdotes. É possível? Amém? É possível. O que eu tenho feito, Jesus fez, irmãos. Jesus cresceu, se desenvolveu espiritualmente. Amém? Agora, queridos, abra comigo lá em Hebreus capítulo 5, versos 7 e 9. Eu vou adiantar uma parte aqui para nós chegar numa segunda parte que vai ser muito bom. Aleluia. Eu falei Hebreus, capítulo 5, Hebreus vai mais lá para o final. Capítulo 5, versículo 7 ao 9. Jesus, ele se identificou comigo e com você de todas as formas. Em espírito, alma e corpo. Amém? De todas as formas ele se identificou conosco. Está lá em Hebreus 5, do 7 ao 9. Amém? Você achou aí? Diz, o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrimas. Nem tudo na vida de Jesus foi fácil. Teve momentos difíceis, teve momentos em que ele precisou renunciar-se, negar-se a si mesmo, em prol da vontade suprema do Pai. Amém? E muitas vezes, queridos, vai ter momentos em nossas vidas que nós vamos precisar, queridos, tomar decisões difíceis em prol da verdade, em prol daquilo que Deus tem para a nossa vida. Nem tudo vai ser fácil, nem toda atitude, nem toda decisão vai ser fácil. Aqui diz que nesse momento, olha só, versículo 7, Jesus, o qual nos dias da sua carne, ou seja, da sua humanidade aqui em terra, olha só, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Versículo 9, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Você percebeu como Jesus também, naquele momento, ele passou por um momento muito difícil. Agora, para ficar mais claro ainda, vá comigo para Mateus 26, 39. Aleluia. Mateus 26, 39.
Aleluia. Mateus, o evangelho que escreveu, Mateus, o evangelho de Mateus 26, 39. Aleluia. Você está sendo abençoado aí? Glória a Deus. 26, 39. Nós vamos observar no contexto, não vou ler todo o contexto, mas o contexto é quando Jesus está no jardim do Getsemane, um pouco antes da sua crucificação, quando naquele momento ali ele ora a Deus. Você está comigo? Vamos lá, vamos ver ali. 39, né? Capítulo 26, verso 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o seu rosto, sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Você percebe, queridos? Olha só que interessante, Jesus está ali no jardim da agonia, como diz. Queridos, Jesus estava num momento ali decisivo na sua vida, e não foi fácil para ele. Ali ele negou-se a si mesmo. Sabe o que é o significado da cruz? O significado da cruz é negar-se a si mesmo. O significado da cruz é negação. Para ficar muito bem claro, quando você ouvir falar sobre cruz, você entenda que é negar-se. Então, a todo momento, você pode negar-se a si mesmo. A tua carne queria fazer uma coisa, você vai se negar e falar assim: não. Vou fazer o que o Espírito quer. Amém? Negar-se. Aleluia. Então, isso é significado de cruz, negar-se a si mesmo, é negação, negar a própria vontade muitas vezes, porque a Bíblia diz, queridos, em uma outra passagem, que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Então, mais um motivo para nós nos importarmos com os conselhos do Senhor e com a palavra de Deus. Amém? Fique com a palavra, fique com os conselhos do Senhor, que no final vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Então, Jesus estava ali no jardim, que antes de ser crucificado, ele falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele não queria, Jesus queria. A carne dele não queria sofrer aquilo que ele ia sofrer, mas ele negou-se a si mesmo, para que nós estivéssemos hoje aqui. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, ele negou-se. Amém? E não resolveu fazer a vontade da carne, mas a vontade do Pai, que era boa, perfeita e agradável. Aleluia! Que bom que Jesus resolveu fazer a vontade do Pai. Muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós vamos chegar num vale da decisão, num momento decisivo, em que nem sempre vai ser fácil. Vai ter momentos que talvez possa correr lágrimas dos seus olhos. Possa fazer a tua carne tremer, você orar, suplicar, clamar e falar assim: Pai, se possível for, não quero passar por isso. Mas se você ficar com a vontade do Pai, se você ficar conforme os conselhos da palavra, queridos, você vai chegar num bom lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom demais, não é verdade? Agora abra comigo lá em Hebreus, volta lá para Hebreus, mas no capítulo 2, verso 14. Nós somos um povo que lê a Bíblia, amém? Afinal de contas, ela é a nossa regra de fé. A palavra de Deus, que é espírito e vida, o poder de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você ouviu a nossa irmã Liliane falando ali, né, que chegou o momento que ela pôde tomar a decisão de largar os remédios, é porque ela estava muito bem nutrida espiritualmente. A pessoa não se alimenta da palavra, não ouve a palavra, não está café desse tamanhinho, e aí pega: não, vou parar com os remédios para ver se Deus faz alguma coisa. Primeiro se fortaleça espiritualmente. Se alimente, fique forte espiritualmente, porque essa fortaleza espiritual de dentro de você, ela vai exteriorizar para o teu corpo. E quando chegar aquele momento, queridos, vai ser algo muito tranquilo. Amém? Faça conforme, aleluia, a fé, a tua fé sendo alicerçada na palavra. Eu pedi para você abrir em Hebreus, capítulo
2,14, isso. Glória a Deus. Capítulo 2, verso 14 de Hebreus. Queridos, Hebreus é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. A carta aos Hebreus é poderosa. Eu falei capítulo 2, verso 14, até o 18, amém? Nós vamos ler. Vamos lá. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, quantos vieram aqui? Os filhos participam da carne e do sangue, aleluia. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quando Jesus morre, amém? Que ele desce ao inferno, toma as chaves do inferno e da morte, ali ele aniquila o diabo. E aí quando nós confessamos com a nossa boca aquilo que cremos no nosso coração sobre a morte e ressurreição de Cristo e o resultado dela, aí o que acontece? Que nós somos transportados de um império de trevas para o reino de Deus. O diabo não tem mais domínio sobre nossa vida. Aleluia. Versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Estavam. Não estamos mais. Se você nasceu de novo, você não está mais sujeito à servidão. Não é mais escravo do diabo. Versículo 16. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou, olha só, tornou a descendência de Abraão. Jesus não veio como anjo. Ele veio como homem. Tem gente que pega, quando pensa em Jesus como um anjo. Jesus veio como homem. Então, quando você estiver passando por essa situação, ou aquela situação que você está passando, talvez, você pensa assim, eu não sei se Jesus... Né? Queridos, o ser humano pode não estar te entendendo muitas vezes, mas se tem alguém que te entende, é Jesus. Ele te entende, ele sabe, queridos, ele se identificou comigo e com você na nossa humanidade, na carne. Amém? Quantos sabem que Jesus chorou? Jesus sorriu, Jesus chorou, Jesus cantou, Jesus dançou, queridos. Você não crê? Jesus dançou, será? Não sei não, pastor. O que você acha que ele estava fazendo numa festa de casamento? Queridos, o que um judeu faz? O que acontece num casamento judeu? Tem festa. Amém? Eita, que tem muito biscoito quebrando aí, vaca sagrada. Jesus estava lá, nas danças judaicas, irmãos, dançando lá, celebrando, ele foi convidado. Amém? Estava lá celebrando, e daqui a pouco acaba o vinho lá, e aí ele é chamado, mas aqui, chegou a hora. Não, mas não chegou a minha hora, não, é agora. E ele vai lá e transforma a água em vinho, o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus, Jesus estava festejando. Isso me mostra que eu preciso festejar, e o milagre logo está aí. Amém? Começa a dançar. Começa a se alegrar. E o vinho novo está aí. O vinho novo está logo aí, queridos. Aleluia. Não pense que Jesus estava lá sentadinho num canto, emburrado, tipo assim, com o dedo, né, indicador assim, tipo apontando, pobres, miseráveis, cegos e nus, todos pecadores. Não, nem se encosta em mim, nem encosta em mim. Para mim não pegar, né, dessa sua vida pecaminosa. Não, queridos, Jesus, ele tinha relacionamento com as pessoas. Amém? Aleluia. Mas vamos avançar, porque não é... nós temos outras coisas para falar aqui. Amém, queridos? Então, nós vimos até o 18, eu li até o 16, né? Versículo 17. Pelo que convinha que em tudo, fala assim, repita assim comigo, em tudo. Ok? Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Em tudo. Não, eu acho que tal coisa, não, queridos, em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Ou seja, Jesus em tudo foi tentado, porém
não pecou. Em tudo, esse tudo é tudo? Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus sabe, queridos. Jesus sabe, Jesus conhece. Amém? Jesus também ele tem o caminho para você. Ou seja, ele é o próprio caminho. É? Jesus não prometeu livrar você da tentação. Ele prometeu livrar você na tentação. Desde que você creia nele, esteja de mãos dadas com ele. Amém? Glória a Deus. Você sabia que tem uma música que diz, segura na mão de Deus. Tá ok, vamos lá, segura aí. Aleluia. O problema não é Jesus segurar na nossa mão, ou Deus segurar na nossa mão. O problema é se nós estamos segurando firme na mão de Deus. Porque a força dele é ilimitada. Se Deus segurar na nossa mão, não tem quem, irmãos. O diabo não pode. Mas e quanto de força nós estamos segurando a mão de Deus? Hein? O quanto de força, o quanto de vontade, o quanto de atividade, queridos, de entusiasmo, de motivação eu tenho segurado a mão de Deus. Porque eu quero todo o amor de Deus, eu quero usufruir de tudo que Deus tem para mim, mas eu muitas vezes, qual é a força, qual é a pegada que eu tenho segurado na mão de Deus? Qualquer espirro do diabo já larga a mão de Deus e sai correndo. Ou você está segurando a mão de Deus ou não está. Se você está segurando a mão de Deus, o diabo pode fazer o que ele quiser, pintar e bordar. Você não vai ter medo, você está segurando a mão do Pai. Quando já viu uma criança aqui, na rua, se ela está segurando a mão do pai, ela está ali, ela está tranquila, queridos. Agora, se o pai, no momento ele some ali, ela está sozinha, ela fica desesperada. Mas se está segurando a mão do pai, ela tem segurança. Aleluia. Amém? Então vá comigo lá para 1 Pedro. Glória a Deus. Na verdade, queridos, eu vou avançar, ok? Vamos avançar. Eu tinha mais umas referências aqui, mas eu vou avançar, isso vai ser bom demais, ok? Irmãos, olha só para mim. Até aqui nós falamos sobre Jesus se identificando conosco na nossa humanidade, amém? Isso não é segredo, não é mistério para ninguém. Na verdade, isso nós já sabemos, né, ao longo dos anos da história da igreja. Mas sabe, queridos, eu quero tocar num ponto agora, bem interessante, que eu quero que você fixe aí na sua mente, memorize, para você meditar e viver isso, amém? O problema não foi Jesus, na verdade, fez aquilo que eu e você não poderíamos fazer, ou seja, sendo Deus, ele resolveu se identificar na nossa humanidade, ok? Jesus se identificou conosco, ele fez isso. Ele entregou a sua própria vida. Ele morreu por mim e por você. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Até que ponto você tem se identificado com Jesus? Esse amém, né? Não foi muito forte, né? Tem 2, 3 amém aí. Jesus se identificou comigo e com você. Ele fez aquilo que eu e você não poderia fazer. Mas até que ponto nós estamos nos identificando com Jesus? É preciso, queridos, Jesus se identificou conosco, agora nós também precisamos nos identificar com Ele. E como eu posso me identificar com Ele? E agora, como é que fica? Agora nós vamos voltar para o texto que nós lemos no início, de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Filipenses, você volta um pouquinho de Hebreus. Sabe, é muito fácil nós jogarmos tudo para Deus. Olha só, se deu problema, ou é culpa de Deus, ou é culpa do diabo, ou é culpa do vizinho, ou é culpa do marido, da mulher, ou é culpa do patrão, ou é culpa de alguém, mas não é a minha culpa. É muito fácil em tudo na nossa vida nós jogar a responsabilidade para Deus, né? Mas nós vamos ver, queridos, que nós precisamos nos identificar com Jesus. Aleluia. Eu falei, Filipenses 2, do verso 5 a 8, isso? Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos ler lá então. Você já achou? Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8 diz: de sorte que haja em vós. Olha só, agora nós vamos inverter o negócio aqui. Jesus se identificou conosco na nossa humanidade. Agora é a nossa vez. Repita assim: agora é a minha vez. Aleluia. Olha só, de sorte que haja em vós.
o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aleluia. Em outras palavras, de sorte que vocês devam se identificar com Jesus. Amém? Versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ou negou-se a si mesmo. Primeira coisa, primeiro ponto, para que eu possa me identificar com Jesus. O primeiro ponto para que eu possa, para que você possa se identificar com Jesus, se chama humildade. Você quer ouvir mais sobre isso? Para que nós venhamos se identificar com Jesus, nós precisamos nos ser humildes. Tem muita gente que não... A Bíblia diz, queridos, que nós não devemos se achar além do que convém. Ninguém deve se achar além do que convém, além do que é. Amém? Então você deve ser humilde. Tem muita gente, humildade. Não confunda a humildade, queridos. Tem gente que confunde humildade com pobreza. Se está com um chinelinho de dedo, né? Com um pé de uma cor, um pé de outra, e ainda embaixo do chinelo tem um preguinho atravessado assim. Só eu que fiz isso? Rapaz, eu já fiz isso já. Chinelinho de dedo, né? Moleque correndo, jogando bola e correndo para lá, pulando as valetas, né? É valeta que chama aqui, puxando as valas, né? Aí tem o barro, daí fica grudado e vai puxar e arrebenta. Aí corre, puxa um preguinho, coloca ali, vamos continuar. Amém? Mas tem gente que confunde a humildade com pobreza, mas não tem nada a ver. Quantos sabem que existe muito pobre soberbo? E existe muito rico humilde? Então, humildade não é algo aparente ou circunstancial. Humildade é um estado interior. Humildade é algo que é resolvido por dentro. Eu sou por dentro. Nada do que é exterior vai mudar o que eu sou. Amém? Jesus foi humilde. Ele esvaziou-se, ele sendo Deus. Não, eu não vou para a terra como Deus. Eu vou para a terra como um homem. Aleluia. Tem muita gente que é homem e está querendo ser Deus, né? Ui. No sentido, não estou falando no sentido de querer glória, né? Você entende? De querer glória. Então, primeiro ponto, humildade. Humildade é um estado por dentro, queridos. Você deve ser humilde. Ser humilde como Jesus foi humilde. Amém? Segundo ponto, vamos lá. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se, ou negou-se, né? A si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Repita assim comigo, obediente. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos debaixo de uma autoridade. É ou não é? Aqueles pode ser a maior pessoa desse mundo. Vai ter Deus acima dele. Ok? Então, de uma maneira ou de outra, nós vamos estar com alguém superior a nós. Mas a Bíblia diz assim, ó, sendo obediente até a morte. Aí tem uma expressão que nós usamos, pode dar sangue na canela. Não arreda. Pode dar sangue na canela, não desista. Pode dar, queridos, não desista, continua sendo obediente ao que a palavra de Deus diz a teu respeito, e você vai viver o sobrenatural, aquilo que Deus prometeu para você. Amém? Tem muita gente indo lá para o Antigo Testamento, as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. A promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó, aqui em Jesus já se tornou herança. Mas tem muitos que não estão vivendo essa herança. E estão esperando a promessa ainda. A promessa já se transformou em herança. Aí entra aquela questão do aspecto legal e o aspecto vital. Legal, ou seja, já é direito. Vital, eu estou vivendo os meus direitos ou não? Entende? Então, viva a sua herança. Seja obediente. Então, Jesus foi obediente, nós devemos também ser obedientes. Negar-se, aqueles negação, né? Aí tem gente assim, a Bíblia diz, né? Após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Amém?
Aí tem gente que pega e esquece o renuncia-se e pega a cruz. Pode até pegar e fazer uma cruz e andar aí, né? Esquece o renuncia-se. Mas ele está com a cruz na cabeça. Mas a Bíblia diz, renuncia-se a si mesmo. Jesus só carregou a cruz porque ele se renunciou, ele se negou. Mas tem muita gente, muitas vezes, que não quer se negar. Mas se nós queremos nos identificar com Jesus, nós precisamos aprender a negar-se a nós mesmos. Ou seja, quando nós fomos afrontados por alguma coisa, aí o velho homem, né, ou alguém vai querer, não, eu não levo esse desaforo para casa, eu vou querer resolver isso aí no braço. Não é? Negar-se a si mesmo. Amém, queridos? Glória a Deus. Cruz é entregar a sua própria vida. Cruz é amor, cruz é negação. Cruz é sacrifício de louvor, não sacrifício de tolo. Como assim sacrifício de louvor, não sacrifício de tolo? Porque tem muita gente achando que por muito falar que serão ouvidos, é por muito fazer que serão encontrados justos, mas você é justificado pelo que ele fez. Então nós falamos aqui, negar-se, né? Outra coisa, queridos, para nós nos identificarmos com Jesus é amor. Diga assim, Jesus amou, eu também devo amar. Ah, eu sei disso, pastor. Né? Desde a minha meninice eu sei, né, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo, aleluia, glória a Deus. Mas não adianta saber e não praticar. Se nós queremos nos identificar com Cristo, nós devemos praticar aquilo que Ele praticou. E o amor é um deles. Então nosso amor deve ser prático. A Bíblia diz que o nosso amor deve ser conhecido diante de todos. Como um amor pode ser conhecido se as pessoas não puderem ver? Como elas podem ver se não houver uma prática? Eu vou praticar o amor. Eu vou ficar aqui, vou praticar o amor com vocês. Vou ficar parado aqui. Ou eu vou me afastar. Não, eu vou ficar bem escondido para mim não sofrer uma tentação, né? Porque senão, não. O amor, ele renuncia. O amor, ele vai aonde tiver que ir. Amém? Glória a Deus. Então, o amor, você ouve, né, muitas vezes falar sobre amor. Então, o amor, ele fala por si só. Tem gente que pensa que o amor ele sempre vai ser fácil, queridos. O amor nem sempre vai ser fácil. Vai ter momentos em que o amor vai exigir renúncia e negação. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Espera? Nós estamos vivendo uma geração fast food que ninguém quer esperar nada. Todo mundo quer apertar um botão e já acontecer, né? E aí, às vezes, quer levar isso para todas as áreas da vida. Não, eu quero isso aqui resolvido. Tum, aconteceu. Mas nem sempre vai ser assim. Cada semente tem um tempo de brotar e frutificar. Então, seja paciente. O amor é paciente. O amor crê, o amor suporta, o amor espera. Amém? Aleluia. Mas continue amando. E o seu amor vai ser provado na prática. Ah, eu digo que amo, mas se você não praticar, se você, na sua prática você não estiver mostrando isso, você não ama. Você só está achando que ama, está enganando a si mesmo. Mas ame. Você me ama ainda? Aleluia. Glória a Deus. Então, amor deve ser prático. Outro ponto, queridos, agora eu quero que você abra lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. 1 Pedro é lá mais para o final, perto de 1 João, lá, Apocalipse, tá? Bem lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Eu vou ler do 13 ao 16. Para nós nos identificarmos com Jesus, nós devemos nos identificar com toda a natureza de Jesus, né? E no espírito, na alma e no corpo, na prática de vida de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você já achou lá? Diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingir o entendimento. Pega aí, crente. Pegue os detalhes. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Olha aí a obediência de novo. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Diga assim, o velho homem já morreu.
Aleluia. Não ouse ressuscitá-lo. Amém? Vamos lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em toda. Ah, não, eu sou santo quando eu estou lá na igreja. Quando eu vou lá para casa, eu mudo um pouquinho, né? Muda um pouquinho o santo, né? Não, queridos, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. A Bíblia está dizendo que nós devemos ser santos, ok? No Espírito está resolvido já somos separados, somos santos, aleluia. Mas isso faz com que nós venhamos a ter uma vida contínua de santificação na nossa alma e no nosso corpo. Então, santidade também é identidade de Cristo. Se eu quero me identificar com Ele, eu preciso ter uma vida de santificação. Amém? Santificação. Você está comigo? Tem gente que quer viver o sobrenatural de Deus, todas as maravilhas de Deus, mas não quer renunciar a nada, não quer separar nada, não quer renovar a mente com a palavra de Deus, ou seja, separar a mente. Tudo aquilo que não presta eu jogo fora, eu coloco aquilo que é bom na minha mente. Santidade, queridos, nós precisamos ter uma vida de santidade. Ok? Estamos nos identificando com Cristo. Amém ou ai de mim? Aleluia. Glória a Deus. Então nós devemos ser santos como Ele é santo. Sabe, queridos, como é que eu posso fazer isso? Queridos, nós somos espírito. Espírito. Ah, não, que negócio é esse, pastor? É isso mesmo. Se você sair desse corpo, o que acontece com o corpo? Apodrece, não é verdade? Então, nós somos espírito, temos uma alma, e essa alma seria a mente e as emoções, a mente, o intelecto, amém, queridos? E habitamos no corpo, mas tem muita gente vivendo de forma inversa, vivendo primeiro para o corpo, segundo para a alma, e terceiro para o espírito. E por isso que eles também não vão conseguir usufruir das bênçãos de Deus da forma inversa, vão usufruir dessa forma. Amém? Agora, se eu entendo que eu sou espiritual, eu tenho mais força para lidar com as outras situações. Eu alimento meu espírito. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agora, queridos, nós estamos indo para a reta final. Fique tranquilo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Que bênção, nós lemos bastante a Bíblia, né? Aleluia. E se você for esperto, você sempre traz uma caneta, né, um marcador, e você ressalta ali, ó. Você medita na palavra. Aleluia. Eu falei Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:11, que diz assim, opa, não acharam todos ainda? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. Ok. Nós estamos nos identificando com Cristo. Versículo 11, pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai, ou seja, encorajai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Uns aos outros é mutuamente, ou seja, eu faço com você, você faz comigo. Eu consolo você, você me consola. Eu encorajo você, você me encoraja. Quantos sabem que isso aqui é para cada um de nós, não somente para o pastor? Amém, queridos? Você está comigo? Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos fazer uns pelos outros aquilo que a Bíblia nos diz. Lembra que nós somos obedientes? Então, queridos, porque se eu quero me identificar com Jesus, eu preciso fazer aquilo que Jesus fez. Jesus consolou. Sim ou não? Jesus encorajou. Eu preciso fazer com você aquilo que Jesus fez por mim. Então, queridos, isso não é uma tarefa apenas do pastor, isso é uma tarefa minha e sua. Quando você vê um desconsolado, você vai consolá-lo. Quando você vê um que está desencorajado, você vai encorajá-lo. Quando você vê um que está triste, você vai alegrá-lo. Amém? Você é o instrumento de Deus. Você é o agente de milagres. Você é o agente de transformação. Você é o agente de mudanças. Você é o solucionador de problemas. Eita glória, aleluia, amém, é mutuamente, queridos,
É mutuamente, eu preciso fazer isso com você. Nós estamos avançando para um novo tempo, uma nova história, uma nova fase. Se identificar com Cristo, queridos, é saber quem Cristo é e imitar a sua prática. Você percebeu que a mensagem está direcionada diretamente à questão da Santa Ceia? Então fique tranquilo, já está indo direto para lá. Daqui a pouco você vai participar da ceia. Porque já está feito o negócio. Aleluia. Amém. Agora veja bem, vá comigo para Mateus 25. Mateus. Jesus falando em Mateus 25. Quantos sabem que nós somos o corpo de Cristo? Quantos, ok, vamos lá, vamos voltar a fazer outra pergunta. Quantos querem se identificar com Cristo? Quantos sabem que nós somos o corpo de Cristo? Como, olha só. Então quer dizer que para mim me identificar com Cristo, eu preciso me identificar com você? Aleluia. Olha só, se eu preciso me identificar com Cristo, se a igreja é o corpo de Cristo, quer dizer que eu preciso me identificar com você. Você precisa se identificar comigo? Não tem pra onde correr, é isso mesmo. Vamos lá. Mateus 25, 35. Aleluia. Mateus. Eu não vou ler o contexto, eu só vou chegar lá para você marcar aí. Te dar uma oportunidade. Amém? Eita glória. Mateus 25, verso 35, eu falei? Diz assim, irmãos: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Versículo 38. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou estava nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Versículo 40. E respondendo o rei, aleluia. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes pequeninos, dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quer dizer que se eu faço para você, eu estou fazendo para ele? Quer dizer que se eu me identifico com você, eu estou me identificando com ele? Agora fica muito mais fácil, fica palpável o negócio. Não fica algo assim, transcendente. Ai, como é que eu vou fazer para me identificar com Cristo? Eu não entendo esse negócio, pastor. Então eu vou estar te falando aqui, se identifica com o seu irmão, porque ele é o corpo de Cristo. Tive fome e me deste de comer. Quando? Quando deste a um desses meus irmãos pequeninos. Aleluia. Eita glória, aleluia. Amém. Precisamos nos identificar uns com os outros, porque somos o corpo de Cristo. Agora, para finalizar. Repita comigo para finalizar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 10, verso 25. Aleluia. Lucas 10, 25. Você está sendo abençoado mesmo, de verdade? Meu Deus, que maravilha. A palavra de Deus é poderosa, não é verdade? Lucas capítulo 10, verso 25. Aqui também vai falar de um contexto, né, do 25 ao 37. E eu vou ler esse contexto aqui. Eu vou ler esse contexto, irmão. Vocês sabem que eu não resisto a um contexto, né? Sempre falo isso. Porque versículo isolado, irmãos, é perigoso o negócio. Versículo isolado pode estar gerando um monte de heresia por aí. Então, sempre estude dentro de um contexto para saber para quem está falando, por que está falando, para que está falando. Amém? Vamos lá. Capítulo 10, verso 25 de Lucas diz: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quantos já ouviram essa pergunta? O que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Um doutor da lei, um mestre, um religioso. Aqui, era um religioso, né, doutor da lei, um professor de religião.
Ele diz assim, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Quantos já não se pegaram fazendo essa pergunta, né? Olha só, no versículo 26. E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Né? Tem gente que pensa que Jesus era o tempo todo bem assim, mansinho. Não, tinha hora que ele era firme para a figueira. Ninguém mais coma fruto de ti. Ele não fala assim, ninguém mais coma fruto de ti, oxente. Não, ele deu uma ordem. Ninguém mais comerá fruto de ti. É uma ordem, autoridade. Okay? Então Jesus, ele agia conforme a necessidade, né? E respondendo-lhe, no versículo 27, e respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Oh, aleluia! Quantos não conhecem esses mandamentos? Aleluia! Ele conhecia de cor e salteado. Ele conhecia a letra, mas não o espírito da letra. Ele conhecia a letra, não conhecia a vida da letra. Porque ele falou o versículo, mas Jesus falou assim, ó, no versículo 28, ainda ele diz assim, ó, Jesus, respondeste-me bem, faze isso e viverás. Olha a gente. Ele perguntou, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Ele não, disse assim, ó, ele sabia a letra, não, faça isso. Não basta você só ter ela na cabeça. Não basta você só ter o conhecimento, você precisa praticar aquilo. Tiago 1:22 diz, não sede apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Amém? Então, ok, Jesus falou assim, ó, faz isso e viverás. Versículo 29, e respondendo, e porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Ó, ele queria perguntar quem era o próximo dele, não sabia. Então ele só sabia da letra, quem não sabia nem quem era o próximo é porque não estava fazendo nada, né? Quem é o meu próximo? Jesus disse assim, ó, e respondendo, Jesus disse, descia um certo homem, agora eu vou pegar e não vou ler, tá? A parábola do bom samaritano. Quantos conhecem a parábola do bom samaritano? Quantos não conhecem? Pode ser sentado, levanta. Ok, então marca aí e você vai ler em casa e vai conhecer. Brincadeira, eu vou falar aqui. A parábola do bom samaritano, daí Jesus começa a falar assim, eu vou contar uma parábola para vocês. Desceu o sacerdote no caminho e viu um homem que estava quase como morto na beira do caminho ali, passou de largo, longe, não fez nada. Sacudiu a poeira dos seus pés, lavou as suas mãos, não fez nada. Passou um levita, que também era da igreja, né? Levita lá da igreja. Passou de largo também, não fez nada. Passou um samaritano, que era considerado um povo segregado, um povo que não tinha nada da vida. Passou um samaritano, aquele que os judeus desprezavam, foi lá, juntou aquele homem que estava com problemas lá, cuidou dele, tratou ele, levou ele para uma hospedaria, pagou antecipado o tempo que ele precisasse ficar lá para que ele fosse curado. Aí Jesus pega e pergunta para aquele mestre lá, desses três, quem que você diz que é o próximo, que foi o próximo daquele homem que estava lá quase morrendo? Aí o doutor da lei, né, eu imagino a cara dele, né? Eu acho que foi o samaritano, porque ele era judeu, não podia falar, ele foi confrontado. E aí, não, samaritano, falaste bem, o samaritano foi o próximo dele. Por que eu estou falando isso? Quem se identificou com aquele homem que estava quase morrendo ali? O samaritano. Amém? Identificação. Identificação. E aquele homem que estava quase morrendo estava ali também, como nós vimos ali, tive fome, me deste comer, estive preso, né, e me visitaste. Era como Cristo. Quando você faz isso, você está se identificando com Cristo. Coloque de pé. Só para você pensar que nós já estamos acabando. Estou brincando, queridos. Estamos acabando mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado? Aleluia. Jesus se identificou comigo e com você, nós também devemos nos identificar com Ele. E eu preciso fazer isso, aleluia, me identificando com você.